Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, retomando o Momento Cinema. Hoje, especial, vou falar tudo que eu gostei, do que eu não gostei nesse filme que já é épico, histórico, O Vingadores Ultimato. Nesse programa não vou contar nada, não tem spoiler nenhum, então você que ainda não assistiu, pode ouvir o programa sem nenhum problema, tá certo? É o Momento Cinema entrando no ar. É isso aí, gente. Retomando o Momento Cinema, eu quero agradecer demais a todo esse pequeno grupo que segue o programa, né? Eu não tive como produzir nessas 2 últimas semanas. A família adoeceu, né? Toda a família, e aí eu precisei cuidar aqui de todo mundo. E claro, a quem a gente ama é sempre prioridade, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que intercedeu, a todo mundo que torceu aí pela minha família. Muito obrigado mesmo, graças a Deus, todo mundo recuperado, firmes e fortes, para a gente seguir adiante. Obrigado mesmo, gente. Mas vamos falar do que interessa, porque chegou a hora. Depois de um ano de espera desde Guerra Infinita, depois de 11 anos, a gente tem esse capítulo final que, sem nenhum exagero, é épico, é histórico e a gente vai tentando construir essa visão que eu estou passando para vocês ao longo desses 2 programas que eu vou trazer, reforçando esse sem nenhum spoiler, não vou contar nada do filme, então podem assistir à vontade quem ainda não viu o filme, que eu não vou contar nada, só mesmo os pontos positivos e negativos que eu enxerguei da produção, tá? Claro que os fãs devem estar se perguntando, Fábio, que história é essa que vai falar de pontos negativos? O filme não tem, o filme é perfeito. Não, eu sei, o filme é realmente incrível. Eu já comecei falando que é histórico, então assim, fiquem tranquilos que eu não vou arrasar com o filme mesmo, mas com uma visão, né? Não sei se já crítica ou da minha expectativa como fã também, achei que tiveram alguns elementos que podiam ter deixado o filme ainda melhor na minha visão, claro, né? Vamos então entender esses 3 pontinhos que eu vou trazer para vocês do que eu acho que o filme podia ter sido melhor. Primeiro, a duração do filme não me agrediu nem um pouco. Parece que as 3 horas passaram-se em 1 hora e meia, assim, sem nenhum problema, tá? Só que eu acho que no planejamento há algumas cenas longas demais da criação do arco narrativo de alguns personagens, que depois eu vou falar no ponto positivo, tá? Eu acho que tiveram algumas cenas que não precisavam ser tão longas, que não precisavam de tanta explicação, já estavam bem claras desde o início. Mas, enfim, né, como capítulo final, quiseram realmente retratar de forma minuciosa alguns elementos que podiam ter sido vistos mais rapidamente. Tá? Mas, ok, não feriu, só uma visão crítica mesmo. Outra coisa que não me feriu, mas que eu acho que ficou demais também, foram as piadas, né? A gente sabe que a Marvel tem uma pegada cômica que ela veio construindo ao longo dos anos, né? Isso não começou lá em 2008, né, com o MCU no início desse universo, mas eles foram construindo isso. E a gente tem que tirar o chapéu para a Marvel nesse aspecto porque ela percebe, o público percebe a geração. A gente está falando do intervalo de uma década, né? Mas mesmo assim, eles conseguem perceber como o público se comporta. E a comédia era um pedido. E desde Thor Ragnarok a gente sabe que isso se intensificou bastante. Aliás, é muito interessante, se a gente pegar os 4 filmes dos Vingadores, a gente percebe que os 2 primeiros são muito menos cômicos que esses 2 últimos. Gente, Vingadores Ultimato tem muita piada, muita mesmo. E aí eu acho que ficou um pouquinho over no aspecto seguinte. Acho que tiveram cenas que eram bastante dramáticas, para não ser, não vou dizer tão dramáticas, mas que poderiam ter um tom contemplativo, um tom reflexivo, que o filme pede também, é o capítulo final. E aí no meio disso tudo tinha uma piada. E aí ficou um pouquinho fora do contexto, ao meu ver, essa questão
de no meio de uma cena séria uma piada. Ficou demais para mim, mas ok, também tiveram piadas muito acertadas, aliás, a maioria delas. Então, também passado isso aí. Agora, uma coisa que, como fã especificamente de um personagem, me incomodou, foi o pouco uso, não vou dizer mau uso, mas o pouco uso da Capitã Marvel. Eu sou fã da Capitã Marvel, fiquei fã ainda mais no filme dela no mês passado, em março. E aí eu achei realmente, pela expectativa que a gente tinha dela, que ela teria uma participação muito mais ativa. Eu gosto da participação dela, mas queria muito mais. Queria, principalmente no sentido de que a gente percebe, não só por esse filme, como a gente já sabia, que ela vai ser a grande personagem dessa nova fase da Marvel. Eu queria algo a mais, eu queria um que a mais da Capitã Marvel. Ela é uma grande participação especial. Não vou dizer nem coadjuvante, uma participação especial. Então, assim, realmente, para mim, ficou um pouquinho a desejar. Até falando de Capitã Marvel, os críticos que eu já li e vi sobre o Vingadores Ultimato têm falado muito de que estão um pouco decepcionados com a Brie Larson, que ela não pegou o papel, que ela ainda não entrou, que tá turrona demais do Vingadores Ultimato, que tá muito militar demais, né, muito séria nesse aspecto, militar nesse aspecto de seriedade. Também achei que tá um pouco séria demais. Mas vamos lembrar de uma coisa: ela gravou Vingadores Ultimato antes de gravar o próprio filme da Capitã Marvel. E se a gente for entender isso, a gente já lembra que no filme dela ela já está um pouco mais humana, ela já entrou um pouquinho mais na personagem. E eu acho que isso vai se intensificar no passar dos anos. Eu acho que com certeza ela vai entrar. E mais do que isso, a Marvel vai dar um jeito nisso, né? Como deu em vários personagens, como Thor, por exemplo, como o próprio Capitão América e o próprio Tony Stark, né? Que foi se humanizando no passar do universo. Então eu acho que não está me incomodando nem um pouco. Só queria mais participação dela. Mas tudo bem, vamos esperar para frente, ela ainda tem muito universo para criar. Agora vamos para os elementos positivos, que aí a gente ficaria falando até amanhã. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível aqui nessa minha análise. Eu gostei muito de como o filme está organizado. É realmente sensacional o trabalho dos irmãos Russo na criação dos três atos do filme. Eles são muito bem claros, explicativos e simples mais do que tudo. Assim como foi Guerra Infinita, e tudo poderia ser muito complexo, eles tornam isso uma facilidade muito grande. E assim, muito, muito bem planejado o filme nesse aspecto. Parabéns aos irmãos Russo, né? Quarta produção com a Marvel, bem acertada, incrivelmente bem acertada. E claro, parabéns também aos dois roteiristas que trabalharam bastante aí com o Capitão América, principalmente Capitão América 2, né? O Soldado Invernal, que para mim é o filme de melhor roteiro do universo Marvel, que é o Stephen McFeely e o Christopher Marcus, que realmente acertaram também demais no roteiro. E pegando esse gancho do roteiro, a segunda coisa, e talvez tenha sido a coisa que eu mais admirei no filme, foi a desconstrução e a reconstrução desses personagens clássicos que a gente teve nessa última década. Eles conseguiram fazer isso tudo num último capítulo. A gente conseguiu olhar humanamente e refletir em cima desses personagens de uma maneira muito ímpar. Parabéns também aos roteiristas e aos irmãos Russo por essa reconstrução, desconstrução, por esse olhar reflexivo que a gente faz sobre esses personagens, né? A questão das consequências que eles vivem depois da derrota para o Thanos
É incrível como cada um vai reagir a partir da sua personalidade e como esses elementos vão se encaixar perfeitamente para que o filme decorra e para esse capítulo final. É realmente a narrativa, a caracterização dos personagens me surpreendeu. O que eu achei que a gente não teria, porque esses personagens estavam prontos para a gente há anos, mas mesmo assim no capítulo final a gente vê coisas novas e como isso muda muito no filme. Muito bem feito, parabéns demais. E claro, eu não poderia deixar de mencionar que uma das coisas que não tem como você não gostar, você que é fã, eu que sou um fã mínimo, eu que virei um fã muito mais do universo cinematográfico do que dos quadrinhos, eu imagino quem é fã dos quadrinhos há anos, aí há 60, 70 anos, que é o filme de maior fanservice da história do cinema. A última hora do filme não tem como você desgrudar os olhos. Você que viveu esses últimos 11 anos, não tem como, porque de minuto a minuto, e eu não estou exagerando, de minuto a minuto você tem uma surpresa incrível, você tem uma exaltação incrível que faz você sair da cadeira, colocar a mão na cabeça e falar assim: meu Deus, isso está acontecendo. Não, não é possível que isso esteja acontecendo. Você tem surpresa em cima de surpresa e surpresas incríveis, surpresas realmente absurdas para quem é fã. É um filme para os fãs e realmente parabéns à Marvel porque é quase como um filme em homenagem a essa galera que acompanhou esses 11 anos. Mereceu, porque a gente está falando das maiores franquias da história do cinema, provavelmente a mais rentável, uh, mas isso tudo por causa desses fãs. Então, assim, realmente esse tipo de serviço foi primoroso, espetacular. A última hora é imperdível, não tem como, tá? É, não dá para falar mais. No próximo programa eu vou falar com mais propriedade, mas é de você realmente surtar. Eu que sou um cara que gosto de ir ao cinema pela quietude, né? É quase que um templo sagrado para mim. Eu vibrei com o pessoal dentro do cinema, né? O pessoal gritando, vendo as cenas, vendo os personagens. Eu também gritei, eu também saí da cadeira, que é uma coisa que eu geralmente não faço, mas não tinha como não fazer. Foi espetacular. E para fechar esse programa, o que eu realmente bati palmas para o filme é o fechamento, né, desse grupo de Vingadores. Ficou sensacional, né? Inúmeras teorias que se comprovaram. Então você que tem a sua, aposte, porque muitas delas se comprovam, outras não, né? Muitas surpresas, mas mais do que tudo, foi um fim muito digno, muito bonito, muito humano, né? E principalmente para quem acompanha, um final muito emocionante. Gente, por favor, não esqueçam de ficarem depois que acabar o filme. Mas eu quero dizer uma coisa que não é um spoiler, né? A apresentação dos personagens nos créditos é sensacional. Os atores assinam os seus nomes nos personagens, tipo, eternizamos esses personagens. E isso matou qualquer um que é fã. É isso aí, galera. É o que eu achei sem spoilers de Vingadores Ultimato. Na média, só coisa boa. Então, não tem como perder, não tem como você deixar de ir ao cinema nesse momento histórico para ver esse filme único nesse universo e no cinema. No próximo programa eu vou falar tudo que eu acho, soltando o verbo, contando tudo. Tá certo, galera? É isso aí, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.